paz, Senhor, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero meditar mais uma vez convosco aqui na Palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não virei brevemente a ti, tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Então o Senhor Jesus ele está falando à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje eu quero falar sobre atitudes e intenções, porque nem todas as boas atitudes elas estão acompanhadas de boas intenções. É uma linha tão tênue que nós precisamos meditar sobre isso todos os dias. O que tem nos movido, nos motivado a fazer alguma coisa? O Senhor ele continua elogiando, elogiando essa igreja. Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Não era apenas uma obra, era uma igreja que trabalhava. Teu trabalho, a tua paciência, não suporta os maus. Ou seja, naquele tempo haviam muitos que queriam disseminar heresias, falsos ensinos, e eles não suportavam isso. Provaste os falsos apóstolos e os achaste reprovados. Então eles tinham condições de saberem quem era um verdadeiro apóstolo e um falso apóstolo. Eles eram sofredores e pacientes que trabalhavam pelo nome do Senhor e não se cansaram. É interessante, trabalharam em nome de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 7, a gente vê que muitos dirão: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, curamos em Teu nome. Então, estamos fazendo em nome dEle. Mas a verdade é que nós precisamos saber, estamos agradando o Senhor Jesus, porque isso é mais importante. Então, a gente vai aprender aqui que as atitudes, elas são boas, claro que sim. Mas elas precisam estar acompanhadas, ou acompanhadas não, elas precisam ser movidas por intenções puras, intenções de um verdadeiro adorador. Lá no capítulo 18 de Mateus, Jesus vai dizer assim: se vocês não se tornarem como uma desses meninos, dessas crianças, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Olha só, a criança, eu poderia pegar vários exemplos, várias qualidades de uma criança, mas eu vou frisar aqui a dependência que tem uma criança. A gente muitas vezes deixa de ser dependente, deixamos de compreender o que tem nos salvo, o que nos salvou. Foram as nossas muitas obras ou foi o sacrifício de Jesus? Somos salvos porque nós somos religiosos, porque fazemos parte de uma denominação, ou fomos salvos por causa da graça, mediante a graça? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, sem a graça de Jesus, nós não seremos salvos, mas muitas vezes estamos tão automáticos que nos esquecemos disso, de que fomos salvos por graça. É interessante também que precisamos nos perguntar se estamos mais preocupados com o exterior ou com o interior de nossas vidas. Os religiosos do tempo de Jesus estavam mais preocupados com o interior do prato, ali em Mateus 15, quando fala da tradição dos anciãos. Então estavam tão preocupados com os rituais de purificação, mas eles tinham se esquecido de limpar e purificar o coração deles. O coração deles tinha muita maldade. Do coração deles procedia pensamentos malignos que jamais agradariam a Deus. Ou seja, eles estavam se vestindo com roupas compridas, estavam se vestindo de religiosidade, eles estavam se vestindo de esmolas, do dízimo, porém eles não estavam se revestindo de Deus. E com isso foram reprovados de modo que Jesus os compara a um sepulcro caiado. Nós precisamos fazer uma pergunta muito sincera
para nós mesmos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele chegou naquele tempo, ele falou assim, ó, misericórdia eu quero e não sacrifício. Muitas vezes a gente vai se tornando religioso quando a gente começa a ficar, não suportar. Muitas vezes nós conseguimos ver tão bem o defeito do outro, mas nós não conseguimos ver os nossos próprios defeitos. E o que tem nos movido, o que tem nos motivado, são os aplausos, são os presentes, os elogios, a fama, a glória. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor é esperando alguma coisa em troca. Que a honra humana, é o reconhecimento humano, é a fama, o aplauso, ou nós estamos buscando fazer algo para agradar a Deus, reconhecendo que não é para pagar nada, porque na verdade nós é que temos uma dívida incalculável, que Jesus pagou por nós. Ele nos comprou com sangue precioso, e Ele pagou a nossa dívida. Pagar, eu não consigo pagar, mas eu posso adorar a Deus. Eu posso fazer como aquela mulher que quebrou o seu vaso de alabastro e perfumou o Senhor. Eu posso fazer como Davi, adorar a Deus. Eu posso adorar e reconhecer que Deus é o meu todo. Para concluir, Jesus vai dizer assim que quando a sua mão direita der esmola, que não faça saber à esquerda. O que significa isso? Que o que eu faço eu não devo buscar. Muitas vezes a gente faz uma coisa com a mão direita, mas a gente quer já receber em troca com a mão esquerda. A gente quer presentear esperando receber de volta. A gente sauda quem nos sauda. A gente ama quem nos ama. Irmão, se a gente for ler verdadeiramente, meditar nos ensinos de Jesus, a gente vai se sentir constrangido quando a gente percebe o quanto nós precisamos melhorar. E isso é importante. Esse sentimento tem que nutrir as nossas vidas, tem que nos motivar. O desejo de melhorar. Porque quando a gente acha que está tudo bom, que está tudo bem, que a gente já está lá no céu, claro que somos salvos por graça, irmãos. Por graça. Porém, a gente cai da graça assim como fez a igreja de Éfeso, quando a gente acha que porque nós fazemos tudo que é correto, estamos agradando a Deus. Dentro dos ensinos judaicos, quando a gente vê lá aqueles 613 mandamentos, os preceitos judaicos, se baseava o quê? Naquilo que não pode, não toca, não faz. Ei, a gente não pode ser movido por isso. Não pode, não toque, não faça, não coma. Não, Paulo diz assim, ó, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Por quê? Porque Paulo sabia, Paulo entendia que ele não iria fazer, não é porque ele não pudesse, ele era livre da lei, ele morreu e nasceu de novo, mas porque ele queria agradar ao Senhor. Tudo que ele fazia era para agradar. O que movia Paulo, o que inspirava Paulo, o que motivava Paulo, não eram os aplausos dos homens, mas era agradar a Deus, a aceitação de Deus. E para concluir, Romanos capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz assim, ó, rogo-vos pela compaixão de nosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Se tudo que nós fizermos for para Deus, para agradar a Deus, então estaremos seguros, estaremos no caminho certo, e o caminho é Cristo Jesus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém.